O ex-ministro da Secretaria-Geral, Gustavo Bebiano, afirmou em depoimento à Polícia Federal que Jair Bolsonaro chancelou acordo para repassar 30% do fundo eleitoral do PSL para o diretório do partido em Pernambuco. A notícia foi publicada pela Folha, alvo de críticas do presidente da República. O PSL pernambucano é chefiado politicamente pelo atual presidente nacional do partido, o deputado federal Luciano Bivar. O parlamentar é investigado sob suspeita de ter desviado parte dos recursos por meio das chamadas candidaturas laranjas. Bebiano presidiu nacionalmente o PSL em 2018 e coordenou a campanha presidencial de Bolsonaro. Segundo ele, houve um acordo político entre Bolsonaro e Bivar no início de 2018 para que o então pré-candidato ingressasse no PSL. A transcrição divulgada pela Folha é a seguinte, abro aspas. Perguntado sobre quem seria o responsável pela definição das contas relativas aos fundos partidário e especial eleitoral para cada estado e seu correlato, repasse para os candidatos durante o processo eleitoral, Bebiano respondeu que na forma do acordo político celebrado entre Jair Bolsonaro, Luciano Bivar, Fernando Francischini, então deputado federal pelo Paraná e aliado de Bolsonaro, Antônio Rueda, braço direito de Bivar, Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, e o declarante, que é o próprio Bebiano, parte relevante do fundo eleitoral, em torno de 30%, seria destinado para o estado de Pernambuco, estado original da fundação do PSL, e que os 70% restantes seriam distribuídos de acordo com o peso eleitoral de cada estado. Fecho aspas. Só para registrar, isso aqui é um depoimento dado à Polícia Federal nessa investigação, né? Não é uma declaração simplesmente dada ao jornal, por isso que tem essas aspas aqui, que é como os depoimentos são transcritos numa investigação policial. Pelo acordo, teria dito o ex-ministro, Bolsonaro ficou com o poder de definir o comando de todos os diretórios regionais do PSL, além de cargos na Executiva Nacional e o comando interno da legenda durante o período eleitoral, posto que foi ocupado por Bebiano. Ainda no depoimento à Polícia Federal, o ex-ministro disse não saber o que foi feito com o dinheiro repassado a Pernambuco. José Maria Trindade, a partir desse depoimento do ex-ministro Gustavo Bebiano, dá para chegar a alguma conclusão já a respeito do que aconteceu no caso do PSL? Dá para fazer uma radiografia sim, Felipe. O que aconteceu foi o seguinte, começando ali pela gênese, né, a origem, o presidente Jair Bolsonaro, na época candidato, ele tinha oferta de vários partidos políticos, inclusive o Patriota. Ele tinha uma exigência que é palavrão em matéria de política por aqui, porque partido político é uma lojinha, uma barraquinha, tem dono. E ele queria chegar e pegar o volante, ou seja, comando total do partido político. Houve ali dificuldades e tal, mas aí o PR ofereceu. E o Bolsonaro teria fechado o acordo. Viajou e já voltou decidido a não entrar no partido de Valdemar Costa Neto. Já estava tudo certo, Valdemar Costa Neto oferecia o partido, ele assumiria o comando do PR, tudo certo, mas não, ele foi exatamente para o PSL. E nesse acordo, eu já ouvi várias fontes, 4 fontes mais exatamente, que repetiram essa história, de que o acordo era o seguinte, o partido seria cedido ao grupo do presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral. Depois da eleição, a lojinha voltava para o seu antigo dono, ou seja, o presidente atual do PSL e pronto, né, o Gustavo Bebiano. Aí o que acontece? Durante esse tempo, Luciano Bivar, durante esse tempo, o presidente Jair Bolsonaro indicou para a presidência do PSL o Gustavo Bebiano, então homem de confiança na política e era advogado do presidente, e aí o Gustavo Bebiano ficou com o comando do partido. Mas o Luciano Bivar queria ali ferramentas políticas para administrar o seu estado, Pernambuco. Nos outros estados, o grupo do presidente Jair Bolsonaro é que faria as negociações, trocaria diretórios regionais, enfim, comandaria 100% do partido, menos Pernambuco. Esse depoimento do Gustavo Bebiano foi uma defesa,
porque ele está sendo investigado por conta daquelas laranjas em Pernambuco. Ele disse o seguinte: olha, em Pernambuco quem mandava era o Luciano Bivar mesmo, e eu não tinha nenhum interesse. Esse dinheiro, mais de 2 milhões de reais, 2 milhões e poucos de reais, foi mesmo transferido a Luciano Bivar diante de um acordo com o presidente Jair Bolsonaro. Afinal, a lojinha estava na mão de outro, mas precisava de dinheiro para fazer a política andar em Pernambuco. Esta é a história. Foi isso que aconteceu. A crise atual é pelo comando do partido. O presidente Jair Bolsonaro acha que sem ele o partido não seria nada, e é verdade. E o Luciano Bivar acha que sem o PSL o presidente não seria presidente. Esta é a disputa, esta é a intriga, essa é a disputa aí pela executiva nacional do partido. Olha, honestamente, eu não vejo nenhuma ilegalidade nisso aqui, né? É assim, não, né, Zé? É uma transferência de verba. Evidentemente, é um acordo político que envolveu dinheiro. Agora, irregular foi, por exemplo, que houve quando o Lula se candidatou, acho que em 2002, né, Zé? Que ele fez aquele acordo com o PL. Acordo não, comprou, né? Comprou o apoio e a designação do candidato a vice-presidente Zé Alencar por 4 milhões ali. O negócio era muito dinheiro e era compra mesmo do partido. Neste caso, é um partido transferindo para um dos seus diretórios mais dinheiro por causa disso. Os motivos do acordo e os detalhes aí o Felipe narrou e o Zé já comentou. Não vejo aqui nada de errado. O problema está na origem, esse fundo eleitoral, essa maluquice que precisa acabar, essa farra com esse dinheiro público. Mas o acerto em si, normal para mim. O problema está nas candidaturas laranjas, né? É outra coisa. Caso de polícia, isso aqui não é não. A aplicação do dinheiro, né, Augusto? É.